Do macro ao micro, fechamento de mercado dia 6, quinta-feira, 6 de agosto. Como que foi o dia de hoje? Quais foram as marcações que o nosso poderoso Structra fez no gráfico rastreador de movimentação institucional? Afinal de contas, será que ele conseguiu identificar as regiões corretas para que a gente pudesse fazer as operações de forma a ter lucro? Bom, estou aqui com um gráfico de 5 minutos aqui na tela para vocês e a gente já vai abordar ali a sessão New York AM. Hoje, já digo de bate-pronto, foi um dia lucrativo, um dia rentável, que a gente teve tanto ótimas operações na ponta compradora, para quem conseguiu pegar compra, e também ótimas operações na ponta vendedora. Então, dia 6 aqui a gente tem na linha na parte cinza, sessão aqui New York AM. Então, toda essa parte aqui é a parte de New York AM e depois a gente tem aqui a parte de New York PM e aqui New York Lunch, meio-dia. Então vamos falar um pouquinho de New York AM aqui, tá? Vamos lá. Para falar de New York AM, eu tenho que falar das regiões. Então eu vou primeiro apagar todas as regiões e aí você vai ver no gráfico aqui apenas as regiões do nosso indicador para operação. Eu não posso vir aqui fazer análise olhando somente o tempo gráfico de 5 minutos. Eu tenho que jogar um tempo gráfico maior. Eu vou lá para o gráfico de 4 horas. Então, no gráfico de 4 horas, o que a gente tinha aqui, tá? Bom, primeiro ponto, eu tinha uma região vendedora lá em cima, então eu já vou colocar essa região aqui como vendedora, apesar dela não ter atingido, tá? Eu vou colocar ela aqui, então beleza. E vou bloquear. Aí eu saio do 4 horas, tá, mas espera lá. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tinha compras, ó. Era uma região, deixa eu apagar aqui, ó. Era uma região já compradora aqui embaixo. Então eu vou plotar aqui também uma região compradora no gráfico de 4 horas, tá? Aí beleza, eu saio daqui, vou bloquear, eu saio daqui e eu vou pro gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, eu vou olhar aqui as regiões que eu tenho. Então as regiões que eu tinha era o seguinte: eu tinha uma região vendedora aqui em cima, tá? Aqui em cima aqui, ó, ele vem para baixo, então essa região ela ficou uma região vendedora. Note que eu estou apenas complementando as marcações que o próprio indicador já faz. Por que eu estou complementando? Porque eu quero que essas marcações elas atinjam tempos gráficos menores. Então eu clico aqui, isso aqui é uma região vendedora, vou colocar em vermelho e vou bloquear ela aqui, beleza. Saio dos 60 minutos, vou para o gráfico de 15 minutos, então estou fazendo uma análise top-down. Dentro do 15 minutos, o que eu tenho de região aqui para gente? Bom, dentro do 15, por enquanto, eu não tinha nenhuma região. Não sei, eu tinha uma regiãozinha aqui em cima, vendedora. Então, eu vou... Brian, por que você está marcando essa região vendedora? Porque já tinha ali, né? Repara, ó. Tinha essa marcaçãozinha aqui, eu só estou reforçando ela. Bloqueio. Aqui embaixo, não tinha nenhuma região, né? Ó, não tinha nenhuma região aqui. Então, tá ok. Essa região aqui foi construída depois, então não vou contabilizar. E nos 5 minutos, o que eu tinha aqui? Legal. Nos 5 minutos eu tinha essa região aqui que era uma região compradora no gráfico de 5 minutos. Então vamos lá. Aqui. Então, olhando o gráfico de 5 minutos, barra 1, né? Bom, já tenho que falar o seguinte. Tenho que falar o seguinte. Que na verdade essa região aqui que eu marquei no 4 horas, ó. Deixo lá para o gráfico de 4 horas novamente. Tá? Porque na verdade, ó, ela tá para trás, né? Marcar tudo aqui, ó. Essa região aqui que ele tá marcando, que é nos 60 minutos, ó. Vou jogar lá para trás também. Já tava, né? Dia 6 de agosto. Se bem que ele nem pegou aqui, ó. Dia 6 e tal. Nem pegou. Também. Ok, ok. Então, agora eu vou lá pro gráfico de 5 de novo. No gráfico de 5. Então, deixa eu colocar aqui, ó, né? Aqui está as nossas regiões. Repare.
eu já tinha uma região compradora de um tempo gráfico maior aqui embaixo. Então, o mercado, no gráfico de 5 minutos, ele já sinalizou aqui para mim, ó, que aqui era um ponto de compra, certo? Inclusive, era a mínima da Ásia, era um ótimo ponto de compra. Então, eu poderia ter pensado em compras aqui. Bom, eu vou estender para o gráfico de 1 minuto para tentar ver se eu consigo fazer uma entrada aqui embaixo, perto do 330. Se eu jogo o gráfico aqui do 1 minuto, eu vou ver aqui, ó, na seção, o que eu tive de oportunidade. Olha isso aqui, pessoal. Gatilho acionado. Quem está dentro do modelo no projeto está entendendo. Com realização parcial aqui ou realização total. A gente está falando de quantos pontos aqui, né? A gente está falando aqui de pelo menos 180 pontos dentro desse trade. Só na compra, tá? Na compra. E aí ele surfou lá para cima, ele foi, subiu tudo, né? E aí ele chegou num ponto vendedor aqui, tá? Esse ponto vendedor, eu também tive gatilhos de venda acionados, porém, eu precisava de uma confirmação maior. Então eu vou pegar, por exemplo, um engolfo no gráfico de 5 minutos para confirmar um pouco mais essa região, né? Então ele vem, ó, ele fez entrada aqui, na verdade, é um gatilho nosso. Depois ele fez entrada aqui, ó, de venda, tá? É um gatilho nosso também. Então eu vou demarcar temporariamente aqui, ó, que eu poderia ter entrado. Opa. Vou deixar aqui em amarelo. E vou colocar aqui nesse cara aqui também. Aí eu desço pro gráfico de 1 minuto e aí eu vou olhar o gatilho do gatilho, tá? Então no gráfico de 1 minuto, ó, que eu tive aqui, eu tive nenhuma entrada aqui no 1 minuto, então por mais que no 5 tivesse dado, no 1 ele não deu, e eu sempre priorizo a entrada pelo 1, tá? No 1 não deu. Talvez de risco retorno a gente pudesse ter feito aqui no candle 55, tá? De risco retorno, porque é um candle que engolfa, fecha perto da mini. Olha eu falando gatilho da sala. Então o candle 55 é um, o candle 68 é o mais cotado ali. Porém o 92 aqui é bem cotado. E assim, estamos falando desse cara aqui, ó. Mas, por exemplo, só esse candle 92 aqui, se tivesse entrado, já teria dado $100 por contrato. Se eu tivesse entrado aqui nessa região aqui, tá? Vou até piorar um pouco o preço aqui, ó. E teria entrado aqui, ó. Já teria dado $100 também por contrato. Que sabe que $100 por contrato já é meta, tá? Aí eu tive uma evidência muito grande aqui, na verdade, no candle 109, que inclusive eu fiz trade nesse cara aqui, tá? Esse candle 109, na verdade, era assim, ó. Eu tinha aqui um FVG aqui, que ele defendeu e aqui ele veio pro estouro desse FVG. Aqui foi uma entrada bonita de venda. Essa aqui foi uma das principais que eu fiz de venda, foi o 109, tá? A única coisa que eu fiz parcial aqui, no fundo já, e travei no 0 a 0 e ele me tirou no 0, tá? Mas poderia ter permanecido mais nesse trade, porque a defesa era do FVG aqui, ó. Eu deveria ter defendido esse trade aqui para tentar puxar a VWAP, tá? Mas pensa o seguinte, mesmo sendo, abre aspas, mão de alface, tá? Eu já puxei $100 por contrato aqui, já teria dado meta. Então assim, o ideal seria ter vendido aqui, tá? E aí ter realizado aqui, ó, $200 por contrato. O ideal seria ter vendido aqui e ter realizado aqui aos $100 por contrato, tá? E depois aqui ele deu uma lateralizada e aqui não é mais horário também, né? New York Lunch, almoço e tal, não era mais horário de operação. E New York PM eu não estou operando. Então, a gente teve uma ótima oportunidade de compra. Se eu puxo aqui, porque aqui foi um IFVG, tá? Que foi um IFVG, ó, comprador, numa região compradora do 4 horas ou dos 60 minutos.
com BPR, tá? Então foi uma excelente compra aqui para a realização lá perto de VWAP ou no topo anterior. Então se eu não tivesse operado esse cara, eu poderia ter passado na venda lá em cima porque ele chegou numa região vendedora do tempo gráfico maior. Então aqui a gente está focado em fazer boas análises para operar bem, não importando se a gente vai puxar 50 pontos, 70 pontos, 200 pontos, 300 pontos. O que a gente quer é operar bem, de acordo com as condições do mercado e de acordo com a leitura. E a gente tem o nosso ponto mais forte aqui da sala é a gente poder operar olhando o macro, fazendo análise do macro, que é uma coisa que dificilmente você encontra hoje. Hoje você encontra muito um setup, um modelo de operação, uma janela curta de operação para um scalp, e aí você encontra muita gente fazendo muito dinheiro só priorizando boleta alta, mas você não encontra uma análise macro tão eficiente quanto a nossa. Por que que a gente se tornou tão eficiente assim? Porque a gente tem um algoritmo que é capaz de interpretar as regiões onde o institucional atuou verdadeiramente. Não é o algoritmo que está dizendo, ó, aqui é bom. Não. O algoritmo interpreta a movimentação, interpreta o displacement, cria algumas regras dentro do ICT, do SMC. Ele, na verdade, não é que ele cria, na verdade, ele interpreta com base nas regras do SMC e marca essas regiões. Então ele espera a manipulação, ele espera o deslocamento, ele espera a quebra de estrutura e ele faz tudo isso. Pensa fazer isso na mão. Então, como eu tenho o indicador nos tempos gráficos do maior para o menor, eu vou apenas filtrando, esperando o menor chegar nessas regiões macro e esperando os gatilhos que eu utilizo e fazendo a gestão do trade, que é o que? Antes de entrar, eu já assumo o meu prejuízo. Então, se eu estou entrando num trade, eu já calculo o tamanho do meu stop, já doso a minha mão, porque eu sei que se eu errar, eu quero errar pequeno. E essa é a diferença. Mesmo que eu entre nas regiões e tome stop, eu sempre vou tomar um stop pequeno. E aí, se ele der oportunidade de novo com o candle, porque o que acontece muitas vezes, para que vocês possam entender, é que aqui ele fluiu liso, né? Então eu entrei, ele foi bonito. Só que tem vezes que eu faço a entrada nesse modelo, ele vem aqui, ele me stop e ele quer ir de novo. Então eu entro de novo e gerencio o meu stop. Aí ele vem e estopa. Eu te tomo stop. Aí ele faz de novo a entrada, eu entro de novo. Então, como eu estou tomando stops pequenos nessas regiões, eu tenho a possibilidade de, mesmo tomando stop pequeno, fazer reentradas. E isso me permite, ao fazer reentradas, puxar alvos longos e não perder o movimento. Por quê? Eu aceito tomar stop pequeno, porque eu sei que muitas vezes ele vai me estopar mesmo antes de querer andar. Só que eu não pago para ver, eu espero a confirmação, eu espero o evento acontecer dentro da região. E isso é um grande diferencial também em sala. Então a gente espera chegar na região, espera o evento acontecer para daí fazer a entrada. Mas se esse evento acontece e o stop é pesado, eu não faço. Por quê? Porque se eu errar, pode ser fatal. E aí eu vou perder todas as outras oportunidades. Porque pode ver, eu tive oportunidades aqui de compra e eu tive oportunidades aqui de venda. Se eu entro num stop muito pesado aqui embaixo e tomo esse stop, eu não posso fazer mais vendas lá em cima. Então eu tenho a consciência de que durante o dia o mercado irá me dar várias oportunidades. E dentre essas várias oportunidades, eu não posso queimar cartucho com um stop pesado, porque eu não vou conseguir fazer entradas que o operacional oferta durante o dia, porque eu tomei um stop pesado. Então, a gente foca muito nessa questão de gestão de risco, que é uma questão assim principal dentro do trading, né? E a gente foca muito em fazer uma análise macro, em analisar os índices, analisar as big techs, analisar o comportamental do ativo, porque assim, tem coisas aqui que no vídeo, aqui
no canal, eu não consigo explicar com o mercado travado, o mercado parado. No dia a dia é diferente com o mercado aberto. Então, no dia a dia, o que, que eu vejo, por exemplo? Eu vejo o Nasdaq está andando junto com o S&P 500 ou ele está descolado? Ele está andando junto com o Russell ou está descolado? Está andando junto com o Dow Jones ou está descolado? Então eu coloco numa janela aqui os três índices e eu vejo simplesmente a movimentação, se ela está andando junto. Por exemplo, hoje o Nasdaq estava subindo e a Nvidia estava caindo. Então, o Nasdaq estava subindo e Dow Jones estava caindo. Então, quando você percebe esse tipo de movimentação, você entende que o mercado está um pouco esquisito e que você não pode tomar stop pesado, porque você primeiro precisa sentir o mercado, entrar nas operações e fazendo de pouquinho em pouquinho. E sendo bem sincero, eu não peguei o trade de compra no começo do dia. Quando eu abri a sala, e mesmo que tivesse, talvez até tivesse aberto no horário certo ali, já 10h30, é difícil eu entrar às 10h30 em ponto no primeiro candle, no segundo, no terceiro candle ali, dos 5 minutos. Eu espero pelo menos uns 15 minutos no mercado andar. Então, como o mercado ele demora para dar a direção dele, que não foi o caso de hoje, que ele já deu direção já na abertura, eu priorizo sempre esperar depois da abertura o mercado andar. Não foi o caso que aconteceu hoje, então eu não peguei essa compra. Porém, eu bati meta vendendo. Eu bati meta entendendo e interpretando que o macro pro Nasdaq ele não era tão comprador, mas que ele tinha muita chance de buscar lá em cima um ponto de liquidez ponderado, apoiado pelo tempo gráfico maior, porque o Structra, lá no tempo gráfico maior, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 60 minutos, ele estava indicando que ali era uma região vendedora. Só que também eu não fui ignorante de pegar e chegar lá e apregoar uma ordem de venda só porque lá era uma venda. Lá era uma região vendedora. Eu esperei o evento acontecer. E muitas vezes você esperar o evento acontecer, você não paga tão barato assim no teu trade, né? Mas eu espero o evento acontecer e eu filtro no 1 minuto, às vezes no 30 segundos, para que este evento ele esteja com um stop menor possível, porque eu não quero. Claro que eu gostaria de ter sempre trades de 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos, mas a minha prioridade não é isso. Ela também é ganhar bem. Só que a minha prioridade sempre será estopar pequeno, porque eu acredito que eu possa estar errado a maioria das vezes e não tem problema. A questão é saber perder. Então eu sei perder e quando eu estou certo, eu tento alargar, levar o meu trade o máximo possível. Se eu tivesse o discernimento de abrir a sala hoje, e não de abrir, mas de operar já na abertura, um trade desse poderia ter segurado? Nem tanto, porque eu também tinha Nvidia caindo, índices caindo e só Nasdaq subindo. Só que eu também tenho discernimento de que ele precisa consumir liquidez para fazer a movimentação principal do dia. E foi isso que aconteceu. O Nasdaq ele faz isso todos os dias. Ele faz a movimentação acontecer aqui em cima, para daí ele dar um movimento de fato. Inclusive ele está subindo agora, que é o horário da Ásia, mas a movimentação principal do Nasdaq não foi a ponta compradora, foi a ponta vendedora. Mesmo não renovando mínima, a operação do dia foi na ponta vendedora. Por quê? Porque o macro estava mais vendedor. Só que aqui embaixo a gente tinha pontos de compra de 60 e de 4 horas. Então ele acabou que subindo forte porque eram pontos importantes de compra do tempo gráfico maior. E é isso que faz a diferença na nossa sala. Eu sei que esse vídeo acaba ficando um pouco grande, pouquíssimas pessoas chegaram até aqui. Mas quem chegou até aqui, você pode ter certeza que se estiver acompanhando o canal e se estivesse participando da sala, que se fosse uma semana, ia entender o porquê que a gente é tão assertivo assim. Porque a gente não está fazendo operação pensando só no lucro. A gente está fazendo operação pensando em operar bem. E operar bem é isso. Olhar o macro, olhar o micro, olhar a estrutura, olhar o que o indicador está mostrando. Porque o indicador não é milagroso. Não é o que o indicador fala. É o que tem por trás dele. E o que tem por trás dele é a movimentação do institucional.
O indicador, ele só está me apoiando na marcação. Eu sei fazer a marcação manual. Só que se eu fosse ficar fazendo marcação manual, tempo gráfico em tempo gráfico, eu ia perder muito tempo. E provavelmente eu ia errar também na leitura, porque existem pelo menos 4 regras para cada região dessa. Não é só porque ele fez uma mínima que eu vou fazer aquela marcação. Eu tenho que cumprir 4 regras para que essa marcação ela exista. Agora pensa eu ficar olhando fundo ou topo de cada tempo gráfico e ficar comparando nessas regras se ele bateu na regra ou não, e daí se ele bater eu tenho que ficar fazendo a marcação. Então eu só acredito no indicador por causa disso, porque o indicador na verdade ele só é o reflexo daquilo que eu já deveria fazer no manual. E eu consegui trazer ele dentro do algoritmo para que eu não perca tempo no manual. E mais um dia positivo, a semana está fechando bem positiva, o mês começa bem positivo, o mês passado foi muito também positivo, e de novo, o indicador é bom? É, mas ele só está fazendo aquilo que eu deveria fazer na mão. Para eu fazer na mão, eu demoraria muito tempo, então ele está me agilizando o tempo. Só que só ele não basta, eu preciso ter o evento, eu preciso ter a disciplina da execução, eu preciso ter a disciplina da gestão. Se eu não tiver esses 3 itens, qualquer um que pegue esse indicador ainda não vai performar. Então eu preciso ter isso. E eu preciso ter segurança na hora de operar e segurança na hora de analisar. Como que eu vou ter isso? Provavelmente, no começo, principalmente, vai ajudar muito a sala. E eu te faço convite para fazer parte dessa sala. Link tá aqui embaixo. Tamo junto e não esquece de curtir e de se inscrever no canal.